Olá pessoal, vamos ver rapidinho aqui, né, nesse vídeo, um vídeo bem curtinho, para como se trabalha aqui no lançamento, por exemplo, de entradas e saídas de valores, tá? E como é que se faz ali a impressão dos relatórios. Então nós estamos vendo, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o controlezinho, o formulário para entrada e saída de valores, tá? Então gastos e evidentemente recebimentos. E aqui nós temos embaixo o controle de ponto de equilíbrio, ou seja, como é que está a nossa situação. E essa parte verdinha que aparece aqui embaixo do formulário está dizendo que a situação está sob controle, ou seja, tem valor saldo em caixa, né, em bancos, e ao mesmo tempo, se passasse para vermelho, logicamente é uma chamada de atenção para quem está administrando que as despesas estão maior que a entrada, né? Que os gastos estão sendo maiores do que a entrada de valores. Então, por isso é importante esse sinal verde e sinal vermelho. E aqui nós temos um saldo. Claro que os valores aqui são apenas simbólicos na demonstração, né, para demonstração. Então, o que nós estamos mostrando? Então, se lança aqui nesse formulário todos os dados. Depois, uma coisa importante também que eu quero explicar, o uso de planilha com relação ao uso do banco de dados. A planilha dá muito trabalho. Enquanto que o banco de dados você tem tudo dentro de um banco de dados só, planilha você tem que fazer várias planilhas para poder controlar, por exemplo, uma entidade não só na parte financeira, mas toda a documentação do pessoal, tudo que se relaciona ao dia a dia da comunidade, imagina fazer planilhas. E é o que tem acontecido. O pessoal que não tem ainda um sistema de banco de dados como esse, tem muito trabalho fazendo planilhas. Por isso a importância de usar um banco de dados como esse, substituindo a planilha. Então, à medida que nós lançamos aqui no controle de entrada e saída, nós podemos puxar um relatório. Aqui, rapidinho, eu vou mostrar um relatório que pode ser um relatório das entradas, né, o relatório de saídas, para nós termos uma ideia do que entrou de fato num determinado período e o que saiu. E outra vantagem também com relação ao Excel, o uso do banco de dados, é que você pode colocar o período que você quer o seu relatório, né? Você tem todas as informações são enviadas para o banco de dados, tá? Que ali é armazenado todas as informações que você mandou para o banco de dados através dos formulários. Assim funciona. Então, no momento que eu quero puxar um relatório, né, eu simplesmente coloco lá chamo, né, o sistema para o relatório, tá? Clico no botão para abrir o relatório e ele vai me pedir qual é o período que eu quero, né, o relatório. Né? Coisa que no Excel não dá para fazer assim, quer dizer, aqui você pode pedir, não, eu quero um período de relatório apenas de uma semana, não, eu quero saber hoje, não, eu quero saber o mês inteiro, eu quero saber o ano inteiro, como é que foi, tem toda a entidade durante o ano inteiro. Então você vai pedir na parte financeira ou qualquer outro setor, né, qual é o período que você quer, entendido? Então essa é a grande vantagem, né, de tempo que não precisa ser despendido, como no Excel. Né? Tudo que no Excel, se você fizer no Excel, você vai ter que fazer uma impressão daquela parte da planilha que tem o resposta que você quer. Então o que acontece aqui? Estou mostrando agora, eu cliquei no botão para buscar um relatório. O sistema já está me pedindo, nós colocamos evidentemente, quem faz isso é o programador, né, já estamos solicitando ali para colocar a data, né, que eu quero o início desse relatório, né, então eu coloco a data ali, que eu quero, digamos aqui, eu vou colocar a data de 4, por exemplo, a partir do dia 4 até o dia 30, pode ser qualquer período que você colocar ali, o relatório vai sair naquele período que você pediu. Então eu coloco a data inicial do relatório e a data final, entendido? E isso na hora que for solicitado, você só escreve ali dentro, no caso, se você colocar 22, aliás, botar 04, tracinho 04 de 2022, ele vai te dar esse período, né, do dia 4 até o dia 30. Ah, não, mas eu quero o dia 1º, não importa, bota o dia 1º, então, até o dia 30. Ah, mas eu quero só uma semana. Coloque o período que você deseja o relatório. Então, tá vendo? Solicitamos, o sistema vai solicitar a data de início do relatório e a data final. Aqui então eu coloquei 4 até o dia 30 de 4. E aí dou OK e vai me vir um relatório. Nesse relatório, ele vem todos os lançamentos que foram feitos, tá, de recebimento.
Não é, aqui aparece um só porque eu coloquei um só, né? Aqui nesse banco de dados de demonstração eu só tenho um lançamento só para demonstração. E também o valor é simbólico, né? Pode não corresponder, digamos, à realidade de uma comunidade naquele momento, pode ser muito mais valor do que isso, né? Então aqui é apenas uma demonstração. Então, veja que aí o que eu posso fazer? Eu posso imprimir daí eu posso configurar essa impressão. Então eu clico com o botão direito e lá eu administro, tá vendo? Eu posso pedir o relatório e vou administrar quantas cópias eu quero, tá? Dessa impressão, etc. Mandar imprimir numa impressora, tá? Em papel, ou eu posso imprimir PDF na tela, tá? Para ficar na tela guardado o PDF daquele relatório, daquele dia, daquele período que eu solicitei, e não preciso imprimir. Se eu precisar imprimir, eu posso imprimir do próprio PDF. Entendido? Então você tem duas possibilidades. Você não é obrigado a gastar papel. Aqui você pode gravar numa tela e ali, quando você quiser ver o relatório daquele período que você pediu, você vai lá no PDF e pede, né, o relatório que ele vai te dar. Tá entendido? Então nesse caso aqui, você pode observar que eu já coloquei aqui para o saldo, né, que também é simbólico, claro, né? É um saldo que, digamos, que seria de hoje, naquele dia que eu estou lançando aqui tanto entrada como saída. Veja que eu facilitei também no mesmo formulário de entrada e saída, você tem os dois. No mesmo formulário você tem entrada e saída, que isso facilita também tempo. Justamente um dos objetivos do aplicativo é você ganhar tempo, né? E tempo significa também número de pessoas. Para você controlar, por exemplo, pelo Excel, dá uma trabalheira incrível só pelo Excel, e você precisa, às vezes, mais de uma pessoa trabalhando, né, no setor para poder dar conta da quantidade de planilhas e coisas que tem que ser feita. E até para prever relatório é outro horror. Então, por isso a importância de usar esse sistema de banco de dados, né, do Access, porque ele facilita enormemente o dia a dia e o trabalho do pessoal, né, que está ali, está ajudando a controlar, e depois do próprio proprietário ou de administradores da comunidade, eles vão ter um relatório na hora que quiser. Basta pedir o relatório, vai sair o relatório. Se quer impresso, vai sair impresso. Se quer só o PDF de tela, pode gravar o PDF na tela, e depois, se quiser imprimir no papel, pode imprimir, como todo mundo sabe, né? Do PDF pode ser impresso depois, a qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento pode ser impresso. Entendido bem essa parte? Então é isso que eu não quero me delongar no vídeo, e eu queria mostrar essa parte aí de como é que funciona esse controle, tá bom? Então, mais uma vez eu quero agradecer a atenção, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Eu sempre coloco o telefone no final do vídeo, né, e o e-mail para qualquer dúvida para ser resolvida, para ser redimida. E eu quero agradecer aqui a essa comunidade, que é uma comunidade muito bem organizada aqui, que nós estamos usando aqui para fazer a demonstração, né? O pessoal da comunidade, muito obrigado então, e a todos que estão assistindo, que assistiram o vídeo. Obrigado a você que assistiu o vídeo, muito obrigado, e até a próxima oportunidade, até um próximo vídeo.